Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar 3 histórias de curtas-metragens da coletânea do filme de terror e comédia chamado O ABC da Morte. Alerta de spoilers a seguir. O primeiro curta se chama Zygote e conta a história de uma mulher que está grávida há 13 anos e depois de todo esse tempo, o seu corpo está sendo tomado pelo seu filho que não nasceu. O filme começa em uma casa com 2 moradores, um homem e a sua esposa grávida. Parece que o homem, Tai, está saindo da cidade e deixando a sua esposa grávida sozinha. Ficar sozinha faz com que a mulher fique aterrorizada. Com medo de ficar sozinha com o seu filho, a mulher implora ao marido que não vá, mas ele já tomou a sua decisão. Tai assegura sua esposa que ele estará de volta no tempo certo para testemunhar o nascimento do seu filho. Depois, o homem sinaliza para um frasco contendo algum tipo de remédio que uma parteira havia lhe dado. Aparentemente, o remédio serve para impedir a esposa de entrar em trabalho de parto, até que o homem retorne. Ao sair, Tai revela que o conteúdo do frasco é suficiente para durar alguns anos, então ele sai deixando a sua esposa para trás. Vários anos depois, a mulher grávida se agarra à esperança de que o seu marido volte logo. Então ela continua tomando o remédio que ele lhe deu para retardar o seu trabalho de parto. 13 anos se passaram desde que o seu marido a deixou. O frasco está agora vazio e a casa inteira está uma enorme bagunça. O bebê cresceu significativamente e se tornou um adolescente. Agora ele é capaz de conversar com a sua mãe, mas ainda de dentro do seu ventre. Como resultado, o estômago da mulher fica muito grande e ela não consegue mais andar. Então ela se move rastejando pela casa. Um dia, a mulher, que parece não ter tomado banho nesses 13 anos, ouve um barulho de fora da casa e se arrasta no chão em direção a esse barulho. Pensando que pode ser o seu marido, ela começa a gritar o seu nome, mas quando ela chega do lado de fora, ela percebe que não é ele, mas sim um gato que ela pega e mata. Ela começa a cortá-lo ao mesmo tempo que tem uma conversa com seu filho. Seu filho menciona como ela deve estar cansada de comer a mesma coisa o tempo todo e continua pedindo para nascer, prometendo que vai ajudá-la. Mas a resposta da mulher é que ela não sabe o que faria se depois que ele nascesse a deixasse sozinha. Claramente a mulher está se sentindo tão só que a criança parece saber disso, então ela tenta consolar a sua mãe. Mas a conversa termina com a mulher prometendo que a criança sairá assim que o seu marido voltar. Mais tarde naquela noite, a mulher é incapaz de dormir devido às dores de estômago. Ela tenta alcançar o remédio que o seu marido deixou, mas logo descobre que o frasco está vazio. Ao sentir o sofrimento da sua mãe, a criança menciona novamente que quer nascer e promete não ir embora depois disso. Então a mulher implora que a criança não saia, mas a criança se estica dentro da mãe, tirando seus órgãos internos e tornando-se ela, usando o corpo da mãe como se fosse uma roupa. Agora que ela pode andar livremente por aí, ela joga fora todos os restos mortais da sua mãe, deixa a casa em ordem e aproveita a sua vida em uma bela manhã. Enquanto ela está fazendo chá, ela ouve um barulho da porta e quando ela sai para olhar, ela descobre que é o marido da sua mãe, Tai. Ela tenta obter respostas para saber onde ele estava, mas ele se recusa a responder. Ele não diz nada e responde de uma forma que implica que ela está sendo uma chata. Ela sabe que ele está esperando uma explicação para sua barriga lisa, então ela explica que perdeu seu filho. Tai não simpatiza com ela. Ele apenas sugere que eles tentem novamente ter outra criança. A mulher admite que ela não quer repetir o ciclo, mas ela o deixa seguir em frente. O segundo filme conta a história de Sarah, uma adolescente gordinha, que decide dar um mergulho na piscina. Mas o seu momento relaxante acabou se tornando um pesadelo depois dela ser forçada a deixar a piscina nua e também a testemunhar um sequestro sangrento. O filme começa em uma pequena piscina em um vilarejo, onde uma adolescente chamada Sarah chega para nadar. Não vendo ninguém ao seu redor, ela não percebe que há uma van estacionada ao lado da piscina, sugerindo que há mais gente por perto. Em seguida, ela já está de biquíni. Embora ela comece a pensar se realmente quer dar um mergulho, ela decide ir com calma. Agora, mais perto da piscina, mais itens revelam que Sarah não é a única no local. Na beira da água, há um par de óculos quebrados e um telefone, mas Sarah não se dá conta deles, e quando ela vira para entrar na piscina, um homem emerge do fundo da água, e isso é o suficiente para impedir Sarah de entrar. No entanto, antes que ela possa reagir, 3 adolescentes começam a debochar dela. Elas a chamam de porquinha e a acusam de não ter contado a ela sobre seu namorado, que é o homem da piscina. Obviamente, os dois não têm nenhum relacionamento. No entanto, o homem não tenta corrigi-las. Ele apenas observa a interação entre Sarah e as meninas. Sarah, por outro lado, pula na piscina para não ouvir mais as provocações e o homem decide sair da piscina.
No fundo da piscina, há um salva-vidas que foi amarrado e amordaçado, mas Sarah não sabe disso. Quando ela emerge da piscina, ela não vê mais as meninas, então ela fica um pouco aliviada, mas uma rede é imediatamente atirada em sua cabeça e faz com que ela tenha dificuldades para respirar. Sarah tenta lutar para sair da rede e, desesperada por ajuda, ela chora para uma das garotas que costumava ser a sua amiga. Sarah e Cláudia eram melhores amigas e até tinham uma pulseira da amizade em seus pulsos. Sarah continua gritando, pedindo ajuda de Cláudia, mas ela não recebe uma resposta ou qualquer tipo de ajuda. Em vez disso, Cláudia pega as roupas de Sarah e vai embora com as outras garotas. Sarah tenta procurar as suas coisas, mas elas sumiram. Sem outra escolha, ela opta por caminhar pela estrada usando apenas o seu biquíni. Ao longo do caminho, ela encontra um grupo de adolescentes que ficam mexendo com Sarah de maneira maldosa. 2 garotos correm atrás dela e tentam agarrá-la. Ao tentar fugir deles, Sarah é obrigada a tomar uma rota diferente na estrada. Enquanto caminha por essa nova rota, Sarah passa por uma van branca, que é bem parecida com a que ela viu estacionada perto da piscina. O dono da van sai dos arbustos imediatamente e aparece carregando um saco com um corpo. Enquanto isso, a van se aproxima de Sarah e para bem na frente dela. Quando ela olha para dentro do veículo, ela vê que a van pertence ao homem que ela encontrou na piscina. Enquanto ela ainda está se perguntando o que aquele homem está querendo, ele joga suas roupas de dentro da van e, ao mesmo tempo, Sarah vê Cláudia ensanguentada, chorando por ajuda na parte de trás da van. Tomada pelo medo, Sarah se pergunta se ela será a próxima vítima, mas o homem não faz nenhum movimento em sua direção. Embora Cláudia esteja coberta de sangue, o que é suficiente para fazer qualquer um se preocupar, Sarah a ignora, assim como Cláudia fez com ela na piscina. Eventualmente, Sarah acena para o homem, encorajando-o a continuar, e depois de acenar de volta, o homem vai embora com Cláudia na traseira da van. Quando a van está fora de vista, Sarah pega suas roupas e as veste. Em seguida, ela pega o seu telefone e pensa em ligar para a polícia, mas no final ela decide apenas colocar uma música e ir para casa. O próximo curta se chama Two Strangers Who Meet 5 Times. Conta a história de 2 homens com seus destinos interligados, que continuam se conectando, deixando o seu futuro imprevisível. Eles se conheceram quando ainda eram crianças em uma praia, e depois se cruzaram diversas vezes, sem se lembrar um do outro. O filme começa com um homem indo tirar dinheiro no caixa eletrônico. O homem, Alistair, parece estar com pressa, mas ele é forçado a ser paciente quando encontra um outro homem chamado Samir Aziz saindo do caixa eletrônico. Samir está demorando demais, e isso leva Alistair a ser racista e fazer comentários desrespeitosos sobre a cultura árabe de Samir. Depois de Samir terminar, ele confronta Alistair, que continua sendo racista. Então Samir vê que não vale a pena discutir com esse cara e vai embora. Essa foi a segunda vez que os dois se encontraram. Na terceira vez, Alistair está fazendo uma entrevista de emprego numa empresa que pertence a Samir. Ele recebe bons comentários dos entrevistadores, que o convencem de que as coisas terminarão bem, ou seja, até que ele se encontre com o CEO da empresa. Antes de Alistair se tornar um funcionário oficial, um dos entrevistadores o informa que ele terá que se encontrar com o CEO, e ele parece estar tranquilo em relação a isso. Quando ele chega, os dois se cumprimentam normalmente e tudo parece estar indo bem. Mas depois de um momento, Samir reconhece Alistair e pergunta se eles já se encontraram antes. Embora Alistair tenha dito que não se lembra do encontro anterior, Samir tem certeza de que eles já se encontraram antes e leva apenas alguns segundos para se lembrar que Alistair foi o cara racista. Então a expressão facial de Samir se transforma em raiva e Alistair não conseguiu um emprego. Alguns anos se passaram e os dois se encontram pela 4ª vez, mas agora Alistair é um sem-teto. Samir parece ter esquecido tudo sobre Alistair, mas de alguma forma Alistair reconhece Samir entre as pessoas que estão passando. Samir revela que ele não se lembra de Alistair mesmo quando Alistair continua a lembrá-lo, como ele não o empregou em sua empresa há vários anos atrás, embora ele ainda se esforce para lembrar. Apesar de não conseguir se lembrar, Samir diz a Alistair que ele vai até o caixa eletrônico e já volta. Depois de alguns minutos, Samir volta com um pacote de dinheiro. Chocado, Alistair fica tocado com o ato bondoso de Samir e aceita o dinheiro com gratidão e lágrimas nos olhos. Samir deseja felicidades e se afasta. Depois, a cena muda para a primeira vez que os dois se encontraram, num lugar que parece ser uma praia. Ambos estão construindo um castelo, e Samir, como o mais velho, está tentando ensinar a Alistair que a areia deve ir para o balde. No entanto, eles precisam parar a brincadeira, porque a mãe de Alistair chegou para buscá-lo. Na 5ª vez que os dois se encontraram,
Ambos envelheceram. Samir perdeu a sua habilidade de falar. Ele está numa casa de repouso e Alastair é um voluntário nessa casa. Acompanhado por uma equipe na casa, Alastair entra no quarto de Samir sem saber e depois que os dois são apresentados, Alastair diz a Samir que vai cuidar bem dele. Samir está satisfeito com isso e os dois continuam a sorrir um para o outro. Alastair começa a olhar fixamente para Samir, então ele pergunta se eles já se encontraram antes. E embora Samir não responda imediatamente, ele sorri de volta, como se dissesse que sim. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.